Vamos ver como funciona o processo de aquisição de clientes que implementamos na Nutopo aplicando a metodologia Free. Então, vamos ver nesse vídeo, primeiramente, o que significa, como a gente integra funil de marketing de vendas, como a gente escolhe entre uma abordagem outbound e uma abordagem inbound, o conceito de qualificação, os critérios de qualificação por perfil e por momento, e como a gente realmente aplica a metodologia Free para ter um controle de projeto, para definir o roadmap, o meu caminho, o meu percurso, o meu processo e as milestones, os marcos do projeto, e algumas ideias de ferramentas que a gente usa. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de funil de marketing e funil de vendas, né? A gente tem o funil de vendas embutido no funil de marketing. Vamos ver. O funil de vendas representa todas as etapas do processo comercial, ou seja, tudo que está no CRM. Ele começa quando a gente fala que a empresa que eu estou prospectando abre a porta, ou o potencial cliente entra em contato e levanta a mão, né? Enfim, mostra o interesse comercial. Pode pedir uma apresentação institucional da empresa, pode pedir o que você está oferecendo, enfim, pedir informações sobre o serviço, o produto. Então, esse aqui a gente conhece como início do funil de vendas, uma abertura de porta, uma levantada de mão, o início da nossa oportunidade. Isso não significa que a gente vai fazer a proposta para essa pessoa, porque a gente precisa qualificar essa pessoa, que é o conceito de qualificação que a gente vai ver daqui a um minuto. Então, acontece que essa pessoa, depois da qualificação, a gente vai fazer a proposta e se torna cliente. E isso acontece no funil de vendas, que está embutido no funil de marketing. O funil de marketing, ele começa fora do funil de vendas, ou seja, definindo os canais que vão gerar as oportunidades. Por que a gente tem vários canais? Porque a gente pode, por exemplo, usar o Google ou o Facebook, fazer uma prospecção ativa, o LinkedIn, outras ferramentas, indicação. A gente grupa esses vários canais de geração de oportunidade em três macro fontes, né? Que são inbound, que em inglês significa de fora para dentro, ou seja, quando o seu potencial cliente faz o primeiro contato com a marca. Outbound, de dentro para fora, é quando a sua marca faz um contato com o potencial cliente, ou seja, quando tem uma prospecção ativa. A indicação, quando, obviamente, a sua marca é indicada por alguém. A gente tem esses canais, cada canal tem um objetivo, gerar uma oportunidade, abrir a porta. Então, quando ele abre a porta, gera o seu potencial cliente, seu prospect abre a porta, ele entra no meu funil de vendas, ele é tratado de forma comercial. Aqui fora, no inbound, a gente pode ver alguns exemplos, são os sites, redes sociais, que geram leads, e esses leads depois são nutridos por um processo de inbound, até eles se tornarem interessados comercialmente. E no outbound, a gente define smart lead, define perfil de empresas que a gente quer prospectar, vai atrás dessas empresas, e quando elas responderem que estão interessadas, que poderiam, enfim, estão interessadas em falar com alguém do comercial, elas entram no funil de vendas e começa o processo de qualificação. Mesma coisa por indicação, alguém indica a sua empresa, entra em contato, quer saber um pouquinho mais, já entra no funil de vendas e passa pelo processo de qualificação. O funil de vendas está embutido no funil de marketing, por quê? Porque a minha comunicação dela não vai terminar aqui, só porque o cara entrou no funil de vendas, mas ela vai continuar ao longo de todas as etapas do funil de vendas, mesmo ser uma oportunidade. Por exemplo, posso enviar cases, posso enviar algumas sugestões, sei lá, de melhoria, isso antes que o nosso prospect se torne cliente. Então, continuo fazendo uma atividade de marketing. O próximo ponto que a gente vai ver é a escolha entre outbound e inbound. Então, como é que a gente escolhe entre outbound e inbound? A gente já disse, né, que inbound, no inglês, significa de fora para dentro, então a gente associa uma abordagem inbound à situação em que o seu potencial cliente faz o primeiro contato com a sua marca, e outbound quando a sua marca faz o contato com o potencial cliente. Então, esse aqui praticamente a gente considera a prospecção ativa. O inbound, como o seu potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, a gente, e muitas vezes ele, por exemplo, se cadastra na sua newsletter, né, ele é um cadastro que a gente não pode considerar uma oportunidade, porque ele só quer acompanhar a sua marca. Então, a gente precisa nutrir com alguns conteúdos, com alguns cases, e também definir qual é a taxa de engajamento desses leads com o conteúdo que eu estou providenciando. Então, significa que para poder considerar uma abordagem de inbound, eu preciso ter dois fatores importantes. Uma boa quantidade de leads, né, para poder ter as minhas métricas de quantas pessoas abriram, quantos engajaram. Isso não faz sentido fazer com 10, 100 ou 500 leads na minha base. Preciso de pelo menos
1.500, 2.000 leads na minha base. E também conteúdos à disposição para poder enviar. Então, porque se eu começo a fazer um trabalho de inbound e ainda não tenho conteúdos para fazer, não tenho case, não tenho apresentações, não tenho um blog, não tenho nada de um conteúdo relevante, até chegar a produzir esse conteúdo vai demorar bastante. Depois ainda vai demorar o tempo de engajamento. Então, eu preciso desses dois fatores para poder considerar uma abordagem inbound. Conteúdo, ou seja, o site, por exemplo, com muitas informações, vários cases, apresentações, enfim, muito conteúdo para distribuir, é uma boa base. Caso eu não tenha isso, eu vou ter que usar uma abordagem outbound, ou seja, eu vou atrás das pessoas, eu vou fazer uma prospecção ativa, usando várias ferramentas. A gente não está falando aqui de spam, a gente vai atrás, não falando do que a gente oferece, mas a gente tenta criar um rapport falando da necessidade do outro, né? Então, a gente aplica o conceito de declaração do herói, onde o nosso produto é o herói do nosso cliente. O que isso significa? O seu cliente não se importa com o seu produto, ele tem um problema para resolver, e para resolver esse problema ele está disposto a usar seu produto. Então, a gente pauta na necessidade, entra em contato dizendo, você tem aquela necessidade, você tem aquele problema, e só consequentemente, se a pessoa responder que sim, a gente pode marcar a questão, pode marcar uma call, uma conversa, apresentar o nosso produto como solução àquela necessidade. Se essa pessoa não tiver a necessidade que a nossa solução resolve, não faz sentido seguir para frente. Aí, se a gente seguir, aí sim se torna spam. Então, eu faço uma prospecção na base da necessidade. Então, para escolher entre inbound, praticamente, se eu não tenho nenhuma lista, nunca fiz nada no marketing digital, especificamente em segmentos B2B, eu não tenho uma lista já estruturada, eu não tenho muitos conteúdos, eu vou ter que prospectar via outbound, até chegar a uma situação em que eu vou ter uma boa lista de prospects que eu conseguir prospectar. Ao longo desse processo, eu começo a criar conteúdos de case, apresentação, aí chega uma hora que a gente já tem essas informações e vai para a fase 2, ou seja, o inbound pode entrar como, digamos, uma fase 2 depois de uma abordagem outbound, que normalmente pode demorar 3, 6 meses, isso vai depender de vários fatores, mas esse aqui é mais ou menos, digamos, a janela temporal. Vamos ver agora o conceito de qualificação por perfil e por momento. Simplesmente a qualificação por perfil é aquela que a gente faz na parte do planejamento inicial, né? Nossa inteligência comercial, definindo o nosso ICP, o nosso cliente ideal. Qual é, por exemplo, o tamanho da empresa que a gente quer prospectar, onde é que está localizado, ou se a gente está no B2C, quais são as características do meu cliente, né? Pode ser demográfica, idade, sexo, enfim. E a necessidade, muito importante bater nessa tecla. Qual é a necessidade que a gente resolve? Qual é o desejo? Qual é o problema que a nossa solução resolve? Porque é a partir disso que a gente vai propor, vai criar a comunicação do nosso produto. Essa aqui é a qualificação por perfil, que a gente faz aqui. Então, a gente, digamos, antes de começar todo o nosso fluxo, na nossa inteligência comercial. Só que o que acontece? Depois que a pessoa se tornar uma oportunidade, ou a empresa se tornar uma oportunidade, como eu disse antes, eu não vou já fazer a proposta, não necessariamente, isso vale muito mais no B2B, porque não é suficiente que ele tenha aquela necessidade, aquele problema que o meu produto resolve, mas é importante que ele tenha a urgência de resolver essa necessidade. É aí que entra a qualificação por momento, ele precisa estar no momento, ter nessa urgência de resolver, porque senão ele vai dizer, ok, sim, eu tenho esse problema, mas agora eu tenho outras prioridades. E se ele tem outras prioridades, você pode ter o melhor produto do mundo, mas não vai ser simplesmente prioritário para ele. E aí, obviamente, isso acontece muitas vezes. Alguns sintomas disso são que eu não tenho tempo, é muito alto, o valor é muito alto do investimento do seu produto, enfim. Não existe o tempo, todo mundo tem 24 horas, né? O valor alto ou baixo depende digamos, de quanto realmente o seu produto agrega, só que realmente nesses casos significa que não é uma prioridade para ele. Ok? Então, qualificação por perfil a gente faz na inteligência comercial, definindo as características do meu cliente ideal, inclusive da necessidade que ele tem, que o meu produto resolve,
E qualificação por momento a gente faz depois da abertura de porta, digamos, na fase comercial, entendendo se o meu cliente ideal tem urgência de resolver aquele problema. Rapidamente, vamos ver o que é a metodologia Free para o controle de projeto. Não é suficiente saber das coisas, entender toda a parte estratégica, a gente precisa ter também um processo para controlar todo o nosso projeto. Então, para isso, a gente usa a metodologia Free, que além de significar livre em inglês, ou seja, livre pode ser aplicada para usando qualquer software, nesse sentido, livre de software, ele também é um acrônimo, né, para definir o nosso roadmap. Por exemplo, se eu quero gerar vendas para minha empresa, eu primeiro tenho que focar na primeira venda. Depois que eu chegar na primeira venda, eu vou replicar a venda, ou seja, a estratégia para gerar a primeira venda não é necessariamente a mesma que eu uso para replicar as vendas. Então, se eu gerar a primeira venda, eu preciso ver, será que aquela venda não foi pontual? Eu tenho que me esforçar para replicar, para criar uma recorrência. Depois que eu crio uma recorrência, aí eu posso escalar, fazer uma outra estratégia para escalar. E depois que eu escalar, o elaborate significa que aí consigo ter um processo redondo, mas que não é teórico, não é uma coisa que eu planejei e depois fui tocar, é uma coisa que eu fui construindo ao longo do meu processo, do meu projeto, então recebendo feedback de mercado. Elaboro esse processo de forma iterativa, então recebendo sempre feedbacks ao longo do projeto. Essa abordagem a gente usa e controla através de software de gestão, a gente usa o Asana, mas pode ser usado qualquer outro software, onde a gente tem todos os documentos e uma categoria, né? Pode pensar que aqui onde está escrito template vai ser o nome da sua empresa, caso a gente feche a parceria. Aqui a gente vai definir os nossos objetivos, né? Todo o nosso roadmap vai ser definido aqui. Então, conforme a gente for fechar, por exemplo, a primeira venda, a primeira call, enfim, a gente vai completar essas tarefas. Então, a gente vai ter tanto, digamos, o caminho das próximas metas, mas também a gente completando essas metas, a gente vai iterar no futuro a ideia de todas as metas que a gente atingiu. A gente tem uma situação aqui de happening, onde a gente controla todas as tarefas, eu posso criar várias tarefas, associar o responsável e dizer tem que fazer até, sei lá, sexta-feira, por exemplo, e a pessoa recebe essa notificação, vai completar, então tem esse controle de processo, de novas tarefas, e também tem algumas tarefas que são meio que padrão de projeto, né, por cada categoria. Então, por exemplo, a gente começa o projeto, começa com a fase de onboarding, depois tem toda a inteligência comercial, as várias configurações. Então, a gente tem algumas tarefas, digamos, pré-estruturadas, cada uma delas tem também, tem vídeos associados, né, com tutoriais. Isso nos possibilita controlar o processo. Não é suficiente saber o que fazer, mas precisa também implementar o processo de forma controlada. A gente tem esse conceito tanto para o outbound e também para o projeto de inbound. Então, caso a gente, na parte estratégica, escolha de seguir o processo de inbound, também tem toda a parte de documentos, onde eu tenho a registro de ato, uma planilha onde eu vou controlar o projeto com todos os acessos, todas as pautas, enfim, tudo isso vai ser repassado ao longo do projeto. E a mesma coisa, a parte de happening, de ocorrência, né, onde eu coloco todas as tarefas, quem vai fazer, a responsabilidade, e uma lista de tarefas por categoria, começo com onboarding, depois setup de ferramenta, para realmente ter um controle redondinho do processo. E para terminar, dá uma olhada a algumas ferramentas que a gente usa, né? É exatamente porque é importante não só saber o que fazer, mas também de que forma. Caso, por exemplo, a gente queira fazer uma prospecção em um segmento B2B, e caso o nosso potencial cliente use principalmente e-mail, a gente pode prospectar via Hamper, ou seja, através da página da empresa, que a gente acha no Google, ou na página do LinkedIn da empresa, ou seja, a página que a empresa tem no LinkedIn, a gente pode, com o nosso plugin, capturar os e-mails, por exemplo, do diretor comercial, do diretor de tecnologia, das pessoas que a gente queira, e mandar para algumas cadências já configuradas, que a gente configura dentro da plataforma, para eles começarem a ser empatados. Como a gente não vai fazer uma prospecção pautada no que a gente faz, no que a gente promete, mas pautada na necessidade do cliente, né? Você tem essas características, você tem essas necessidades, que são aquelas que eu defini na inteligência comercial,
não vai ser um spam. Então, a gente chega a ter taxa de abertura de 20%, 25%, às vezes 30%, e taxa de resposta também por volta de 20%, 15%, 20%. Lembrando que com o Hamper a gente pode fazer até 3 mil disparos por usuário por mês e até 500 capturas por mês, né, de novos contatos que eu trago dentro da minha base. Caso o seu cliente use mais o LinkedIn, a gente prospecta via Cata Cliente, ou seja, a gente envia 60 convites por dia, de novo, sem ser spam, e esses 60 convites, cada convite ele inclui também uma mensagem, né, sempre pautada, eu gostaria de conversar com a pessoa responsável por essa situação, por exemplo, no nosso caso, a gente pergunta como está o seu processo de aquisição cliente, essa aqui é a dor que a gente, digamos, ataca. Antes de falar do que eu prometo, eu vou ter que ver se a empresa que eu estou prospectando tem aquela situação, aquela necessidade, aquela dor. Então, no cada cliente, a gente chega a ter uma taxa de aceite, aqui é um exemplo, mas entre 40%, às vezes chega a 60%, ou seja, as pessoas que aceitaram o nosso convite com aquela mensagem que a gente manda, e as pessoas que responderam chegam a ser 55%, às vezes temos algum caso que chega a ter uma taxa de resposta até 85%, né? Ou seja, o pessoal não só aceita o nosso convite, mas também responde. Se ele responde, significa, obviamente, que a gente não está fazendo spam. Isso aqui é muito importante, e tudo isso que a gente faz é em total respeito da LGPD, a Lei de Proteção de Dados, porque os e-mails que a gente usa no Hamper são e-mails comerciais, são e-mails públicos, então eu caio num legítimo interesse. E aqui, nesse caso, eu estou conversando com uma pessoa que já aceitou o meu convite, tá? Então, eu mando o convite com uma mensagem, né? Obviamente, a gente tem todos os templates para isso, tanto para prospecção de e-mail quanto para LinkedIn, e a pessoa responde, então ele, digamos, aceita a conversa. E para finalizar, a RD Station é a ferramenta de inbound que serve para engajar com as pessoas, contatos que já estão na base. Lembrando aqui o conceito de inbound e outbound, né? Então, cada cliente, ou seja, LinkedIn, Hamper, e-mail, a gente usa aqui no outbound para prospectar. Eu começo a criar minha lista. Quando eu tenho uma lista importante, quando eu tenho também conteúdos, né? E provavelmente tem alguns leads que começam a entrar pelo site, né? De outras formas. Aí começo a engajar com esses leads numa abordagem de inbound, digamos, na segunda fase, né? E para isso a gente usa a RD Station, que é uma plataforma de engajamento, onde, por exemplo, eu consigo rastrear o lead que entrou, qual página do meu site se acessou. Então, eu posso, por exemplo, se acessou aquela página de produto, eu posso mandar posso criar um fluxo automático que envie um desconto, uma proposta, um lembrete, alguma coisa que a gente vai, alguns fluxos a gente vai definir. Então, eu consigo configurar dentro da plataforma segmentações baseadas no perfil dos meus leads e no interesse mostrado. Então, eu consigo qualificar de forma semi-automatizada tudo isso e mandar também mandar conteúdos dependendo do interesse que ele está mostrando. Né? Isso me ajuda a automatizar o processo no funil de marketing ao longo de todo o percurso. Mas, obviamente, para fazer isso, como eu disse, precisa de conteúdo e precisa de contato, senão não faz muito sentido essa abordagem inbound. Por isso que a gente coloca como, digamos, segunda fase. Então, dessa forma, a gente trabalha o processo de aquisição cliente, né, definindo qual é a abordagem a ser seguida, ou seja, a melhor orientação estratégica, mas definindo também de que forma a gente vai implementar, quais são as ferramentas. Obviamente, tem muita mais ferramentas que a gente vai usar, mas essas outras ferramentas vão ser conversadas ao longo do projeto. E aqui a ideia era de mostrar como a gente define tanto a parte estratégica, mas tanto como a gente controla o nosso processo, que envolve toda a parte tanto de marketing quanto comercial. Por isso que a gente não fala de marketing como propósito, não fala de um propósito comercial, mas fala como o nosso propósito é aquisição de cliente, ou seja, ao longo de todo o processo, tanto de marketing quanto comercial. Até a próxima. Tchau.